Muito boa tarde. Ruben Amorim diz que Paulinho é a opção para o jogo de amanhã. O técnico do Sporting garante que o avançado vai ter alta e estará entre as escolhas para a deslocação a Barcelos. Ainda assim, Ruben Amorim não revela se Paulinho vai ser titular frente ao Gil Vicente. O treinador foi questionado sobre o facto de o Sporting ter o pior ataque dos 3 primeiros classificados da Liga. Ruben Amorim garante não estar preocupado. Lembra que o Benfica marcou 7 golos no polémico jogo com o Belenenses SAD. Ruben Amorim deixa ainda em aberto a possibilidade de entradas e saídas no mercado de inverno. Sobre Sarabia, diz que dificilmente ficará depois do final da época. Ruben Amorim explica que o salário do jogador é incomportável para o Sporting e lembra o caso de João Mário. Ainda assim, um grupo de adeptos do Sporting lançou um movimento para que a SAD do clube faça um esforço para manter Sarabia na próxima época. O movimento em causa chama-se Fica Pablo. O internacional espanhol foi a contratação mais sonante desta época por parte do Sporting. Chegou a Alvalade por empréstimo de uma época por parte do Paris Saint-Germain. Mas o desejo dos adeptos do Sporting vai ser difícil de se concretizar. Pablo Sarabia tem um salário anual de 3.800.000 euros. Quanto a Freddy Montero, parece estar disponível para voltar ao Sporting. O avançado colombiano respondeu a uma publicação das redes sociais sobre os problemas do Sporting na frente de ataque. Essa publicação questionava quem é que sabia jogar avançado e era acompanhada de uma fotografia de Ruben Amorim. Freddy Montero respondeu que sim nesta publicação. O colombiano recebeu várias respostas de adeptos do Sporting. Montero tem 34 anos, está neste momento ao serviço do Seattle Sounders dos Estados Unidos. Termina contrato no final deste mês. Montero tem 2 passagens pelo Sporting. O vice-presidente do Flamengo confirma que vem a Portugal e diz que quer tomar um café com Jorge Jesus. Marcos Braz chega amanhã a Lisboa. Em declarações à imprensa brasileira, o dirigente diz mesmo que seria uma decepção ir a Portugal sem que o técnico do Benfica lhe pagasse um café. Revela também que tem a ambição de contratar um treinador à altura do Flamengo, ou seja, para ganhar títulos. Marcos Braz sublinha que a hipótese de Carlos Carvalhal esteve em cima da mesa logo depois do regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Por outro lado, garante que estará em Lisboa durante alguns dias. Acrescenta que o Flamengo tem um plano claro para contratar um treinador a curto prazo. Olhamos agora para um jogador do Benfica, Everton, que ameaça deixar o Clube da Luz. O empresário do jogador, Márcio Cruz, admitiu ao jornal Record que Everton pode abandonar o Benfica. Diz que o internacional brasileiro está cansado de jogar de forma irregular e fora da posição habitual. Márcio Cruz diz mesmo que Jorge Jesus está a acabar com o jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. A gota de água foi o último jogo frente ao Sporting da Covilhã, em que Everton jogou como ala direito. O Benfica qualificou-se para a Final Four da Taça da Liga, mas o jogador não escapou aos assobios dos adeptos. Everton leva 4 golos em 25 jogos esta época. Já Otamendi deve voltar às escolhas de Jorge Jesus já este domingo. O central de 33 anos tem treinado sem limitações. Segundo o jornal A Bola, o estado de espírito de Otamendi melhorou depois do momento traumático que viveu na madrugada da última segunda-feira. Recordo que o jogador e a família foram vítimas de um assalto violento. Jorge Jesus deixou Otamendi de fora do encontro com o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga. Na altura revelou que o central estava super assustado. Agora, com o passar dos dias, Otamendi terá dado sinais de que está pronto e apto a voltar às opções. Entretanto, um dos assaltantes já foi identificado pelas autoridades. É suspeito de ter assaltado também a casa de Otávio, jogador do Futebol Clube do Porto, em 2019. Avançamos agora com Darwin, que é cada vez mais influente na equipa do Benfica. O avançado uruguaio leva 16 golos esta época, 5 dos quais foram marcados nos últimos 2 jogos. Darwin já igualou a melhor temporada da carreira. Esta época visou 4 vezes e apontou 2 hat-tricks. O avançado costuma ter mais do que uma ação decisiva por jogo. Por exemplo, na goleada frente ao Sporting de Braga, o internacional uruguaio fez apenas 1 golo, mas acabou por contribuir com 2 assistências. Darwin chegou à Luz na época passada, na maior transferência de sempre do futebol português. Na temporada de estreia, apontou 14 golos em 44 jogos. Quanto ao Tomás Araújo está a convencer Jorge Jesus
O jovem defesa central de 19 anos deixou boas indicações na estreia pela equipa principal do Benfica. Terá mesmo convencido tanto o treinador como a estrutura do futebol do Benfica. Depois da grave lesão de Lucas Veríssimo, Jorge Jesus sente que ganhou mais uma opção válida para o eixo da defesa. O jovem, formado no Seixal, jogou ao lado de Ferro e Morato, frente ao Sporting da Covilhã. Apresentou algum nervosismo nos primeiros minutos, mas acabou por reagir à pressão e esteve em bom plano no Estádio da Luz. Agora o jogo mais polémico da época até o momento. O Belenenses SAD quer que sejam os clubes a votar a repetição do jogo com o Benfica. O Clube do Jamor fez um requerimento para que todos os clubes presentes na Assembleia Geral da Liga, agendada para a próxima terça-feira, votem a repetição do jogo com o Benfica da jornada 12 do campeonato. Recordo que os azuis foram a jogo com 9 jogadores, porque os restantes estavam ou infectados com Covid-19 ou em isolamento. O jogo terminou aos 46 minutos, uma vez que o Belenenses SAD ficou reduzido a 6 jogadores. Nessa altura, o Benfica vencia por 7-0. Oficial, Sérgio Conceição vai falhar o jogo com o Benfica na próxima quinta-feira. Tal como aconteceu com Jorge Jesus, não foi aceita a providência cautelar interposta, neste caso pelo Futebol Clube do Porto. Assim sendo, Sérgio Conceição só vai voltar ao banco no jogo com o Benfica da Liga, agendado para o dia 30. Até lá, falha a deslocação de domingo a Vizela e a recepção ao Benfica na próxima quinta-feira para a Taça de Portugal. Recordo que Jorge Jesus e Sérgio Conceição estão ambos a cumprir castigos de 15 dias por críticas à arbitragem. Voltamos ao mercado de transferências porque Ruben Semedo está à espera de uma proposta oficial por parte do Futebol Clube do Porto. O central português já sabe que não tem espaço no Olympiacos. A equipa grega contratou esta semana Manolas, um experiente central grego que estava no Nápoles. A saída do português de 27 anos já era uma questão de tempo, face à perda de protagonismo no Olympiacos. Quanto ao Futebol Clube do Porto, a SAD tem a intenção de contratar um central e Ruben Semedo é o principal alvo. Recordo que esta semana Sérgio Conceição disse estar muito preocupado com os problemas na defesa face às frequentes lesões de Pep. A bruxa que Pinto da Costa consultou ao longo de anos em busca de previsões de resultados desportivos trabalha no Futebol Clube do Porto. Madalena Aroso foi colocada há cerca de 5 meses como funcionária do clube. A notícia é do jornal I, que acrescenta que a vidente recebe cerca de 15 mil euros por mês de salário. A mesma fonte revela que é tratada por doutora pelos dirigentes do Futebol Clube do Porto. A integração da vidente nos quadros terá causado algum mal-estar na estrutura portista, isto porque Madalena Aroso tem um ordenado muito superior ao de qualquer outro funcionário da estrutura do clube. Por outro lado, a contratação aconteceu num período em que o clube está ao abrigo das chamadas regras do fair play financeiro da UEFA. Avançamos agora com um caso que tem marcado os últimos dias. César Boaventura vai ficar em prisão domiciliária. Os outros 2 arguidos da Operação Malapata ficam em liberdade, mas proibidos de contactar entre si, têm também de entregar os passaportes. Estas são as medidas de coação no âmbito desta Operação Malapata. Foram reveladas em primeira mão aqui na CMTV. César Boaventura não declara IRS em Portugal há cerca de 10 anos. O empresário é suspeito de ter movimentado de forma fraudulenta pelo menos 70 milhões de euros. O Ministério Público pedia previsão preventiva para o empresário, mas a medida de coação foi mesmo a prisão domiciliária. A CMTV sabe que estão a ser investigados vários negócios que envolvem transferências dos jogadores. Foram feitas buscas na Luz e em Alvalade. Voltamos a Ruben Amorim, diz que Sarabia dificilmente poderá ficar no Sporting depois do final da época. O técnico explica que o salário do jogador ultrapassa o teto salarial do clube e lembra o caso de João Mário, ainda que sem referir diretamente o nome do médio do Benfica. O Pablo é nosso jogador até ao fim do ano, toda a gente está contente com o Pablo, mas volto a dizer, há uma ideia geral do clube. Há um teto salarial, isso é implementado pelo clube, há uma ideia clara, sempre foi desde o primeiro dia, e portanto eu sei que eles não vão ultrapassar isso, aconteça o que acontecer, a menos que haja condições, e portanto aconteça o que acontecer, eu tenho a certeza que o presidente Hugo Viana tem um plano e que não vão passar disso, mesmo todos os sportinguistas gostando, e nós tivemos aqui um caso que foi famoso no início da época, por mais vontade que haja, não se vai passar esses patamares.
Mas eu nem quero passar nisso, nós temos é que vencer o Gil Vicente, o Paulo é nosso jogador. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, a ideia geral não vai mudar muito. Queira-se ou não, goste-se ou não muito dos jogadores, é muito claro o caminho que o Sporting está a trilhar neste momento. E é com estas palavras de Ruben Amorim que começamos a análise neste mercado. Vítor Pinto, muito boa tarde. Estas palavras surgem no dia em que até é revelado que há um grupo de adeptos do Sporting que está a fazer um movimento para pedir à SAD do clube que mantenha Sarabia na próxima época. Para ti está completamente descartada essa possibilidade, até por aquilo que disse Ruben Amorim, no dia de hoje? Boa tarde, Maria Anabel, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu só espero é que não comecem de repente, não comece a aparecer na conta do Presidente Frederico Barandas eventuais depósitos de adeptos, como está a acontecer à Presidente do Palmeiras. Pelos vistos querem contratar um ponta de lança, então começaram a depositar dinheiro na conta da Presidente do Palmeiras, dizendo que era para contratar um ponta de lança. Agora, passando à frente desse lado melhor-humorado, estamos a falar de Sarabia, que é um jogador completamente diferenciado e que está num patamar completamente diverso àquilo que é a realidade financeira do futebol português. A chegada de Sarabia nas condições em que aconteceu para o Sporting, desde o início me ouviste dizer aqui, Mariana, que era um grande trunfo porque o Sporting contratava um reforço que seria inalcançável para qualquer clube português nesta fase da sua carreira. Portanto, foi a situação da negociação de Nuno Mendes permitiu que Sarabia fosse um reforço que nenhum clube português conseguiria contratar em condições normais. Portanto, a partir daí, estarmos a pensar que após esta comissão de serviço de um ano que Sarabia está a fazer ao Serviço Sporting, que seria possível convencê-lo a ficar aqui, baixando o salário, ainda por cima, Mariana, não estamos a falar de um Sporting que tenha capacidade para chegar a valores salariais que o Futebol Clube do Porto e o Benfica por vezes atingem, o Sporting é muito mais contido, é muito mais espartano e nesse cenário vou-te dizer com toda a sinceridade que nunca perspectivei que face ao protagonismo que Sarabia tem na seleção espanhola, face à realidade que ele tinha no Paris Saint-Germain e antes disso no Sevilha, que a seguir esta temporada a Sarabia ficasse em Portugal. Com todo o respeito que possa ter pelo Sporting, pelo grande profissionalismo que tem, mas é um jogador que está noutro patamar. Sendo assim, Ruben Amorim já desdramatizou a questão e Sarabia vai ser importante enquanto estiver ao serviço Sporting, como está a ser neste momento, e não há problema nenhum se no final da época, em conjunto com o Paris Saint-Germain, decidir outro rumo para a sua carreira. E como é que olhas também, Vítor, para o facto de Ruben Amorim ter citado o caso de João Mário, não dizendo diretamente que falava de João Mário, mas percebe-se pelo contexto que assim é? Olha, é mais uma entrada ao João Mário, se calhar a juntar aquelas 3 entradas durinhas logo no início do Derby da Luz, o que demonstra que pelo lado do Sporting não há problema nenhum, eu vou usar este termo entre aspas, Mariana, em bater no João Mário quando é preciso. Portanto, sempre que é preciso dar um exemplo daquilo que não é a realidade do Sporting, daquilo que não é a identidade do Sporting, daquilo que não é a mística do Sporting, diretamente ou subrepticiamente, o exemplo que é sempre dado é o João Mário. E acho que isso diz tudo sobre a forma como acabou a relação ou terminou a relação entre João Mário e todos os patamares da realidade sportinguista, seja o balneário, como se viu no derby, seja a equipa técnica, seja a administração da SAD. Portanto, sempre que é preciso dar uma alfinetadazinha, há sempre o alfinete pronto para acertar no João Mário. Portanto, a partir daí, dá-nos claramente uma ideia que a saída do João Mário, embora aqui fosse referenciada por Ruben Amorim, a vertente financeira, teve certamente, como também sabemos que teve, outros patamares, outros fatores que contribuíram para que o Sporting não estivesse disposto a fazer o esforço que o João Mário achava que merecia para continuar em Alvalade. Vamos continuar a olhar para mais declarações de Ruben Amorim. Foi questionado sobre o facto de o Sporting ter o pior ataque dos 3 primeiros classificados da Liga. O técnico garante não estar preocupado. Lembra que o Benfica marcou 7 golos no polémico jogo com o Belenenses Stade. Não me causa preocupação nenhuma. O Porto ataca muito bem, o Benfica ataca muito bem. Relembrar também os 7 golos do Benfica contra o Belenenses, e digo, não o digo em forma de provocação, é um facto, não é? Foram 7 golos num jogo e isso aumenta logo a diferença. Temos que melhorar, temos que olhar para os bons exemplos do campeonato e neste momento são o Porto e o Benfica nesse aspecto. Nós temos o outro lado, sofremos menos. Mas se olharmos para a equipa do Sporting este ano e do ano passado, e essa é a grande competição para nós, é a competição do ano passado para este ano, se melhorarmos ou não, olhamos muito para nós criamos muito mais oportunidades, controlamos muito melhor os jogos, não defendemos tanto tempo como o ano passado, portanto estamos mais equipa. O que é que nós temos que fazer? É marcar mais golos, aproveitar as oportunidades que temos,
e temos um longo campeonato para melhorar nesse aspecto e para continuar fortes a defender.